Quantas vezes você já tentou demonstrar força diante dos outros enquanto por dentro estava cansado, confuso e com medo? Quantas vezes você disse, está tudo bem, mas no silêncio do coração havia uma batalha acontecendo? Há pessoas que sorriem durante o dia e choram à noite. Pessoas que continuam trabalhando, cuidando da família, cumprindo compromissos, mas carregando dentro de si uma sensação de dispersão, como se a alma estivesse espalhada em 1000 pedaços. E é justamente para esse coração cansado que Jesus fala hoje. Rezemos: Senhor Jesus, abre agora o nosso coração. Afasta de nós todo ruído, toda distração, toda dureza interior. Dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Que o Espírito Santo nos conduza à verdade, à paz e à coragem. Amém. O Evangelho de hoje, tirado do capítulo 16, versículos 29 a 33 de São João, estamos nos últimos momentos antes da paixão do Senhor. Jesus está no cenáculo. Ele sabe que a cruz está próxima. Sabe que será traído, abandonado, humilhado. E mesmo assim, suas palavras não são de desespero. São palavras de consolação e firmeza. É um evangelho profundamente humano e profundamente divino. Nele, Jesus revela tanto a fragilidade dos discípulos quanto a fidelidade do Pai. Ouçamos com atenção a santa palavra de Deus. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vós vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, há algo muito importante neste evangelho. Os discípulos acreditam que já compreenderam tudo. Eles dizem, agora sabemos, agora cremos. Mas Jesus conhece a fragilidade deles. Ele sabe que aquela fé ainda é imatura. É como uma chama pequena diante de um vento forte. Basta chegar a hora da cruz, eles vão fugir. E aqui existe uma verdade espiritual muito profunda. Às vezes pensamos que somos fortes até o momento da provação. Muitas pessoas acreditam que a sua fé é sólida enquanto tudo vai bem. Mas a verdadeira consistência do coração aparece na hora da dor, da espera, da humilhação, do silêncio de Deus. Jesus não humilha os discípulos. Ele não ironiza a fraqueza deles. Apenas revela a verdade. Vós vos dispersareis. A dispersão é uma das grandes tragédias da alma. Quando o coração perde o centro, tudo dentro de nós começa a fragmentar. A pessoa perde a paz, perde a direção, perde a capacidade de permanecer. Quantas pessoas vivem hoje assim? Dispersas, exteriormente ocupadas, mas interiormente vazias, cercadas de informação, mas sem sabedoria, cheias de contatos, mas profundamente sós. É como uma casa com muitas luzes acesas por fora, mas sem fogo no interior. Jesus sabia que os discípulos fugiriam, mesmo assim continuou amando-os. Isso é consolador, porque Cristo não nos ama apenas nas nossas fidelidades. Ele continua nos amando também nas nossas fraquezas. Pedro fugirá, os outros se esconderão, e no entanto Jesus não desiste deles. Talvez alguém esteja ouvindo esta homilia e pensando, eu também me afastei. Minha fé esfriou, minha oração diminuiu, minha alma está cansada. Escute isso com profundidade. Jesus já conhecia sua fraqueza antes mesmo de você cair, e ainda assim ele permaneceu ao seu lado. Há uma frase fortíssima neste evangelho: eu não estou só, o Pai está comigo. Enquanto os homens abandonam Jesus, o Pai permanece. Aqui está um dos grandes segredos da vida espiritual. Quem vive unido ao Pai pode atravessar a solidão sem ser destruído por ela. Existem dores que ninguém entende completamente, cruzes silenciosas, noites interiores que não conseguimos explicar nem às pessoas mais próximas, mas o cristão
nunca atravessa a escuridão sozinho. O Pai estava com Jesus na noite da agonia e estará conosco também. Talvez você tenha experimentado isso em algum momento da vida, uma situação difícil, uma notícia dolorosa, uma perda inesperada, e mesmo sem entender tudo, havia dentro de você uma força discreta sustentando a sua alma, como uma pequena lamparina acesa durante uma tempestade. Essa presença de Deus não elimina imediatamente o sofrimento, mas impede que o sofrimento tenha a última palavra. Jesus é muito realista. Ele não promete uma vida sem lutas. Ele diz claramente: no mundo tereis tribulações. O Evangelho não é uma ilusão emocional. Cristo não vende facilidades. Ele não diz: sigam-me e nada de difícil vai acontecer. Pelo contrário, ele nos prepara para a realidade. Haverá tribulações, haverá dias difíceis, haverá perseguições, decepções, cansaços, combates interiores. Mas então vem uma das frases mais luminosas de todo o Evangelho de João: mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus não diz: vocês vencerão sozinhos. Ele diz: eu venci. A vitória cristã começa em Cristo. Não nasce da nossa autossuficiência, nasce da união com Ele. Isso muda tudo. Porque há pessoas que estão tentando vencer o medo sozinhas, vencer o pecado sozinhas, vencer a tristeza sozinhas, e acabam exaustas. A vida espiritual não é carregar o mundo nas costas, é aprender a permanecer unidos àquele que venceu o mundo. O mundo que Jesus venceu não é a criação de Deus, que é boa. O mundo aqui significa a lógica do pecado, da mentira, do orgulho, do desespero, da violência contra a verdade. Cristo venceu tudo isso pela cruz. A aparente derrota da Sexta-feira Santa tornou-se a vitória definitiva do amor. E aqui existe algo belíssimo. Jesus pronuncia estas palavras antes da crucifixão, antes do sofrimento extremo, antes da humilhação pública. Ou seja, a vitória já estava presente na fidelidade do Filho ao Pai. O mundo acredita que vencer é dominar. Jesus mostra que vencer é permanecer fiel. Talvez hoje sua batalha seja silenciosa. Talvez ninguém veja o seu combate interior. Talvez você esteja tentando continuar apesar do cansaço. Então guarde esta frase no coração. A paz não nasce da ausência de tribulações, mas da presença de Cristo no meio delas. E como passamos da dispersão para a paz? Jesus nos mostra o caminho, permanecer nele. A oração diária recolhe a alma dispersa. Os sacramentos fortalecem o coração cansado, a confissão cura aquilo que o orgulho esconde. A Eucaristia alimenta a coragem, a vida da igreja nos impede de caminhar sozinhos. Uma pessoa afastada de Deus vai aos poucos se fragmentando por dentro, mas quando volta a Cristo, o coração começa lentamente a reencontrar unidade, direção e paz. Talvez alguém diga: mas eu já tentei rezar e continuo sofrendo. Sim, a oração não é mágica. Ela não elimina automaticamente todas as dores, mas transforma a maneira como atravessamos as dores. Um barco sem âncora é arrastado por qualquer correnteza, uma alma sem Deus também. Mas quem permanece unido a Cristo pode ser ferido sem ser destruído. Talvez alguém pergunte: como ter coragem quando tudo parece tão pesado? A coragem cristã não é ausência de medo. Coragem é continuar confiando mesmo tremendo, é dar um passo na escuridão, acreditando que Deus continua presente. Os santos não eram pessoas sem batalhas, eram pessoas que decidiram permanecer com Cristo dentro das batalhas. Por isso hoje, faça um gesto concreto, separe alguns minutos de silêncio verdadeiro, desligue um pouco o barulho exterior. Pegue o Evangelho deste dia, releia lentamente a frase de Jesus: em mim tereis paz. Talvez você não consiga resolver tudo hoje, mas pode reencontrar o centro, pode voltar para Cristo, pode permitir que Ele reúna os pedaços dispersos do seu coração. Oremos. Senhor Jesus, tantas vezes nosso coração se dispersa, o medo nos divide, o cansaço nos enfraquece, as tribulações nos confundem, mas hoje escutamos a Tua voz dizendo: tende coragem, eu venci o mundo.
Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a permanecer unidos ao Pai como tu permaneceste, e faze nascer em nossa alma uma coragem humilde, firme e perseverante. Amém. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família e todos aqueles por quem você reza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.